Boa tarde a todos. Agradeço as palavras do meu amigo desembargador Fernando Quadros. É uma grande honra retornar a esse plenário para falar com os senhores de um tema que tem me tomado um pouco os debates acadêmicos no meu doutorado e no meu mestrado. E também é uma honra porque, depois de quase 5 anos, estou retornando à jurisdição na 4ª Região e tive a oportunidade de trabalhar com 2 anos com o ministro Gilmar Mendes, que me antecedeu, e agora 2 anos na presidência do STJ. Isso, para mim, foi uma experiência extremamente gratificante, seja do ponto de vista jurisdicional, seja do ponto de vista acadêmico, mas também porque sempre nós tínhamos, o desembargador Fernando Quadros, a ideia de qual era a qualidade da Justiça Federal da 4ª Região, mas sempre era uma ideia interna, ou seja, de alguém que tem a concepção da qualidade da Justiça Federal da 4ª Região a partir dela mesma. Esse período que eu estive em Brasília, eu tive a possibilidade de ver o que os outros pensam da Justiça da 4ª Região. E, indiscutivelmente, é uma Justiça Federal paradigmática. Ou seja, a 4ª Região da Justiça Federal ela é tida pelos demais atores do processo judicial como uma justiça de qualidade, uma justiça de vanguarda, e isso deve-se essencialmente aos desembargadores, magistrados e servidores que compõem a Justiça Federal da 4ª Região. Então, eu retorno, desembargador, com essa concepção, com essa ideia renovada por um aspecto externo. Realmente, a Justiça Federal da 4ª Região ela é paradigmática. E esses cursos, desembargador Thompson Flores, que a Imagens realiza já há bastante tempo, todos eles também têm essa referência de qualidade e serve como paradigma para as outras escolas, em virtude do formato que aqui se desenhou, que ele já foi levado, inclusive, para o SEGE, para o Centro de Estudos Judiciários. Então, é uma grande honra, agradeço o convite. O que eu quero conversar com os senhores, e prometo não alongar-me demasiadamente, ela vai transitar sobre algumas questões que, seja do ponto de vista jurisdicional, seja do ponto de vista acadêmico, eles estão a merecer alguns questionamentos. Evidentemente que falar depois do ministro Gilmar Mendes é um grande desafio, mas também me traz um certo conforto. Basicamente, tudo o que deveria ser falado já foi falado por alguém que é um dos atores desse processo de jurisdição constitucional. Indiscutivelmente, o ministro Gilmar é um dos grandes responsáveis por boa parte daquilo que eu vou trabalhar hoje. Ele é um ator disso que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O ponto principal da minha preocupação acadêmica, ela se refere a 2 pressupostos metodológicos quando nós fazemos a interligação entre direitos fundamentais de um lado e jurisdição constitucional de outro. Por que essa interligação hoje ela é essencial? Porque a nossa Constituição, toda a estrutura dos direitos fundamentais, ela o fez com base nessa questão da defesa judicial dos direitos fundamentais. Então, é através dos sistemas de justiça constitucional que esses direitos fundamentais eles são operacionalizados. O primeiro pressuposto epistemológico dessa conversa com os senhores, ela se refere basicamente à crise de identidade do nosso sistema de justiça constitucional hoje, ou sistema de jurisdição constitucional. Em outras palavras, qual é o sistema de justiça constitucional que a nossa Constituição e, a partir das alterações infraconstitucionais que se sucederam a 88 e a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, qual é o sistema de justiça constitucional que nós temos? Essa pergunta ela não está se referindo a outro aspecto doutrinário desse tema, que é o da superação da dicotomia justiça, do caso concreto de um lado, sistema concentrado do outro. Francisco Fernandes Segado é um catedrático de Direito Constitucional da Complutense de Madrid, seguramente um dos mais importantes hoje na temática de justiça constitucional. Ele tem um artigo brilhante no qual ele sustenta que essa separação
dicotômica, de um lado o sistema difuso, de outro lado o sistema concentrado, como sendo dois sistemas antagônicos, na verdade, essa divisão ela está superada por uma nova interpretação que a própria doutrina está fazendo desses dois sistemas. Na verdade, o que haveria era uma complementariedade e aquelas características que tornavam, que a gente aprendeu desde a escola, desde a faculdade, de que tornavam esses dois sistemas antagônicos e completamente diferentes, na verdade, são características que vão se complementando. Mas não é essa a discussão que eu estou propondo para os senhores. A discussão que estou propondo é de como, no Brasil, seja através de diversas intervenções infraconstitucionais, e principalmente a partir da jurisprudência do Supremo, nós estamos caminhando a passos largos de um sistema difuso para um sistema objetivo de controle de constitucionalidade. Ou seja, cada vez mais, o grau de importância que o Supremo Tribunal Federal e a legislação infraconstitucional está atribuindo ao sistema de controle de constitucionalidade está agigantando cada vez mais o sistema concentrado. Em outras palavras, aquele feito pelo Supremo Tribunal Federal, não importa se seja no sistema difuso ou no sistema concentrado, mas concentrado aqui naquela concepção de concentrar o controle de constitucionalidade num órgão com exclusão de todos os demais, em detrimento daquele sistema já histórico no Brasil, que é o sistema difuso, no qual todos os órgãos jurisdicionais eles são juízes naturais do sistema de constitucionalidade. Essa me parece que é a grande diferença que se coloca quando nós tratamos de justiça constitucional na comparação do sistema difuso e concentrado. Quando se fala, por exemplo, em coisa julgada inconstitucional ou outros elementos que o objetivo de desconstruir uma decisão julgada com questão constitucional, na verdade, está se partindo do pressuposto equivocado de que o juiz do sistema difuso ele é um representante do juízo do sistema concentrado, e, na verdade, isso não ocorre. O juízo do sistema difuso, seja ele de primeiro grau, seja ele de segundo grau, seja ele do Supremo Tribunal Federal, ele é o juízo natural da constitucionalidade. E, portanto, não há essa possibilidade de haver esse entrechoque entre sistema concentrado de outro e sistema difuso. Mas o que está havendo hoje no Brasil é através de diversas alterações legislativas. Por exemplo, a lei que regulamentou a DPF. Seja através da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, um agigantamento com exclusão de todas as demais competências no que se refere ao sistema concentrado. Por que o Supremo está trabalhando essa jurisprudência? Essencialmente, através do manejo de métodos de acesso, de filtros de acesso ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, a partir da jurisprudência do Supremo, e temos como exemplo clássico a reclamação constitucional 4335, essa do Acre, referida aqui, provavelmente uma das mais importantes ao trabalhar a competência e, principalmente, a eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal. Nessa decisão, e agora ela já foi julgada definitivamente, ficou mais ou menos assentado que toda e qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, seja ela proferida no sistema difuso, seja ela produzida no sistema concentrado, toda e qualquer decisão ela tem eficácia erga omnes e vinculante. Vale dizer, superando a chamada cláusula do Senado. Nós sabemos que, no desenho constitucional da Constituição de 88, uma decisão, um ato legislativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal via sistema difuso, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no sistema difuso, a suspensão definitiva dessa lei depende de uma decisão que é uma decisão discricionária do Senado Federal. A partir dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, passou-se a dispensar esse método da Constituição, e alguns autores denominam isso, alguns doutrinadores, de mutação constitucional. Esse é o exemplo clássico de que o Supremo Tribunal Federal, ele, através da sua jurisprudência, ele está puxando para o sistema concentrado
Não importa a forma pela qual chega a questão no Supremo Tribunal Federal, vocês vejam bem, a decisão que foi tomada nessa eficácia expansiva do sistema difuso, ela foi num método que é a reclamação constitucional. Apenas para situar, esse é o caso clássico, o caso famoso da progressão de regime nos crimes hediondos. Como é que isso chegou ao Supremo Tribunal Federal? O plenário do Supremo sempre julgou que essa lei dos crimes hediondos, da progressão de regime, ela era constitucional. Sempre essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal via recurso, nunca via ação direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Mudando a composição do plenário do Supremo Tribunal Federal, chegou um habeas corpus de Rio Branco do Acre, um habeas corpus assinado pelo próprio apenado, no qual ele atacava uma decisão do juiz de Rio Branco do Acre que negou a progressão do regime. Esse habeas corpus foi para o plenário e nós sabemos o plenário declarou nessa decisão a inconstitucionalidade da lei. Todavia, duas questões ficaram em aberto. A primeira, a questão da eficácia dessa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. A segunda, a questão da modulação dos efeitos temporais da decisão. Aqui outra questão importante, porque a modulação ela é uma técnica legalmente prevista para o sistema concentrado, e ela foi aplicada nesse habeas corpus para se modular os efeitos da decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da lei, dali para frente. Mas a outra questão ficou em aberto. A eficácia vale somente para o João da Silva, que é o autor desse habeas corpus? Tradicionalmente, sim, porque nós estamos num método do sistema difuso. Ocorre que, isso está nos autos do processo da reclamação constitucional, o juiz lá de Rio Branco, no Acre, ele mandou fazer um aviso e a fixou na secretaria do cartório lá da execução penal. Aviso aos senhores advogados, parentes, apenados e demais interessados. O Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus tal, declarou a inconstitucionalidade da lei dos crimes hediondos que veda a progressão do regime. Todavia, este juiz continua entendendo que a lei é constitucional. Como aquela decisão do Supremo foi julgado pelo sistema difuso, ela não me vincula para os outros processos. Logo, continuarei indeferindo a progressão do regime. Aí o resultado foi uma enxurrada de reclamação constitucional. A Defensoria Pública optou por entrar com reclamação e não com novos habeas corpus. Chegando a essas reclamações, o primeiro pressuposto da reclamação é que haja uma decisão do Supremo Tribunal Federal que seja vinculante e que está sendo desobedecida. Esse é o pressuposto básico da reclamação. E aí, como essa decisão fora proferida no sistema difuso, ela vinculava somente aquele processo. O ministro Gilmar Mendes deferiu a liminar e levou o processo a plenário, julgando tratando dessa questão da eficácia expansiva de toda e qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal. A questão de um mês atrás, o ministro Teori levou o processo e foi finalizado esse julgamento. A segunda questão que indica esse afunilamento do sistema de controle de constitucionalidade está na eficácia vinculante dos motivos determinantes de toda e qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal. O que quer dizer isso? Que toda e qualquer decisão proferida pelo Supremo no sistema concentrado vincularia não só o deciso ou a parte dispositiva, mas também todos os fundamentos da decisão. E, portanto, o Supremo não precisaria julgar diversas ADINs quando a temática abordada seja a mesma. Por exemplo, nós temos diversas leis estaduais, diversas leis municipais, e aí, nesse caso, seria através da DPF, mas diversas leis estaduais e municipais tratando do pequeno valor para fins de pagamento de precatório. Cada estado diz um valor. Tem estado que fixou em R$1.000, tem outro que fixou em R$200, tem município que fixou em R$100 o valor para pronto pagamento. O Supremo julgaria somente uma lei, uma ADIN contra uma dessas leis, qualquer ela que seja estadual, ou uma DPF, qualquer que seja a lei municipal, e a eficácia dos motivos determinantes passariam a vincular. Então, o que nós vemos hoje, indiscutivelmente,
é esse caminho que está levando esses filtros de acesso à Suprema Corte Brasileira, ao Supremo Tribunal Federal, e cada vez mais concentrando o controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, com exclusão de todos os demais. Isso é importante. Não é que o Supremo ele vai ter essa função, mas vai excluir todos os demais. Isso está muito claro, por exemplo, na sistemática da repercussão geral, que, na verdade, é uma interligação entre o sistema difuso e o sistema concentrado, nas suas características, na sua essência. Hoje, pelo menos em 3 precedentes, nós já temos a decisões de ministros do Supremo determinando a suspensão do processo já a partir antes da sentença de primeiro grau. O que significa isso? Que a justiça de primeiro grau e a justiça de segundo grau, a partir dessas técnicas, elas estão sendo excluídas do processo de aplicação da Constituição. Porque se você, através de uma sistemática da repercussão geral, você determina a suspensão da tramitação do processo, até mesmo antes da sentença de primeiro grau, esse debate sequer vai ocorrer no primeiro grau e muito menos no segundo grau. Nós sabemos que a regra geral é suspender somente a partir do julgamento pelo tribunal. Ou seja, quando houver um recurso extraordinário, já pressupõe que haja sentença, já pressupõe que haja acórdão de segundo grau e que, portanto, tenha havido toda essa discussão por todos os órgãos do judiciário. A partir dessa sistemática da repercussão geral, e principalmente a partir do que o Supremo está decidindo, os juízes de primeiro grau e os tribunais, de um modo geral, no Brasil, estão sendo excluídos dessa técnica de interpretação e de aplicação da Constituição. Isso é bom? Isso é ruim? Verificado esse agigantamento do sistema de controle concentrado, ou objetivização do sistema de controle de constitucionalidade. Isso é bom para a democracia? Isso é ruim para a democracia? Eu, particularmente, ainda não tenho essa resposta. A doutora Vânia é uma das maiores especialistas em controle de constitucionalidade. Eu realmente não tenho essa conclusão, se isso é bom ou se isso é ruim. Há um trabalho muito recente, foi publicado agora em julho desse ano, da UNB, um trabalho de pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, onde eles analisam a integralidade dos acordos do sistema do Supremo Tribunal Federal no sistema concentrado de constitucionalidade. Qual foi o objetivo? Foi responder a essa pergunta. A quem interessa o controle concentrado de constitucionalidade? O descompasso entre teoria e prática na defesa dos direitos fundamentais. O que eles se propuseram? Eles analisaram 100% das decisões do Supremo proferido nas ADINs, nas ações diretas de inconstitucionalidade. Eles fizeram um recorte do sistema concentrado, excluíram a DPF, a omissão e a ação declaratória e pegaram apenas a ação direta de inconstitucionalidade. E aí vejam um dado interessante. Hoje, nas ADINs, praticamente 60% das ações das ADINs envolvem legislação estadual, ou seja, atacam lei estadual contra a Constituição Federal, praticamente 60%. Nesse universo de todas as leis estaduais objeto das ADINs, os direitos fundamentais, como interligação, como fundamentação, como elemento central da decisão, ele está presente em apenas 4% das ações. O que quer dizer isso? Que é uma indicação de qual é o fundamento. Em todos os demais casos, a decisão ela foi tomada não com base em direitos fundamentais, mas com base em questões formais, procedimentais e de partilha das competências entre os entes da federação, ou seja, questões que dizem respeito exclusivamente ao desenho institucional. O que isso indica? Indica, e nós vamos trabalhar agora o segundo elemento, que é a interligação essencialmente importante nas decisões do Supremo Tribunal Federal entre justiça constitucional de um lado e direitos fundamentais. Nesse universo todo de ADINs que chegaram ao Supremo, os direitos fundamentais eles não foram objeto de decisão.
a partir do momento que nós subtraímos de todas as demais instâncias do judiciário de analisar questões de direitos fundamentais a partir da aplicação da Constituição, essas questões também não serão analisadas no sistema concentrado, em virtude desse déficit que nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal de uma teoria que consiga compreender qual é a importância dos direitos fundamentais. Isso vem a segunda crítica que eu faço. A primeira é essa. Hoje nós vivemos um agigantamento do sistema concentrado de controle de constitucionalidade e nós não temos ainda uma fórmula que diga que isso é bom ou ruim. Está a indicar, os dados estão a indicar que o sistema difuso ele foi importantíssimo para a consolidação dos direitos fundamentais no Brasil. Foi várias políticas públicas importantíssimas, hoje consolidadas, como, por exemplo, a proibição do fumo a bordo de aeronaves, o Programa Brasileiro de Combate à AIDS, por exemplo, são todas políticas públicas de direitos fundamentais que elas foram gestadas e geridas a partir de decisões de primeiro grau, segundo grau, e chegaram ao Supremo Tribunal Federal. E, a partir do momento em que nós desenhamos um sistema que ele vai concentrar em um órgão com exclusão de todos os demais a análise de sistemas, isso pode gerar um déficit dos direitos fundamentais. E aí vem o segundo pressuposto que eu trabalho e eu gostaria de compartilhar com os senhores, que é a questão do pluralismo da jurisdição constitucional envolvendo direitos fundamentais. Hoje, no nosso desenho de justiça constitucional, seja no Supremo Tribunal Federal, seja em primeira instância, seja nos tribunais, nós temos que ter métodos de abertura da justiça constitucional, ou seja, métodos que tragam a sociedade para ela participar do debate da própria aplicação da constitucionalidade. Peter Heberle, que é o doutrinador alemão que primeiro trabalhou essa questão do pluralismo da jurisdição constitucional, tem um livro clássico dele traduzido para o português denominado Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Ele determina, a partir dessa concepção, a necessidade de nós integrarmos a sociedade no processo de decisão judicial no que se refere à aplicação da Constituição. Por quê? Porque, cada vez mais, as questões sensíveis da sociedade elas estão sendo levadas ao judiciário. E a pergunta que eu faço, a segunda, é se há um tratamento adequado por parte, principalmente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se refere à oitiva dessa sociedade, à incorporação da sociedade no seu processo de tomada de decisão, mas, principalmente, se há um tratamento unitário no que se refere aos direitos fundamentais, principalmente e essencialmente aos direitos prestacionais. A resposta é não. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela é extremamente debilitada no que se refere à incorporação de conceitos de direitos fundamentais na jurisprudência que ela trabalha. Naquela pesquisa que eu mencionei antes, ela refere que quase 50% das decisões envolvendo direitos fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal, seja de norma federal, seja de norma estadual, está centrado no princípio da proporcionalidade. Se nós formos analisar o que é o princípio da proporcionalidade, nós vamos verificar que ele tem um manejo extremamente inadequado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí eu devo trazer uma das exceções que eu verifico, que é do ministro Gilmar Mendes, que ele trabalha o princípio da proporcionalidade na forma estruturada que ele determina. Porque, se formos verificar vários acordos do Supremo em direitos fundamentais, o princípio da proporcionalidade ele não está com uma cláusula de controle do excesso do poder público, por exemplo, mas ele está como o direito fundamental, e, na verdade, não é. O princípio da proporcionalidade ele pressupõe que haja direitos fundamentais constitucionais que estão, eventualmente, em litígio, e o princípio da proporcionalidade que vai verificar a adequação, a necessidade e a adequação e a proporcionalidade dessa restrição aos direitos fundamentais. Como ele está sendo usado hoje na jurisprudência do Supremo, ele é uma cláusula genérica e vazia e que, na verdade, não fundamenta a própria decisão. Então, qual o problema? Por que ocorre isso? Qual é a causa disso? Principalmente, a primeira causa clássica
para esse tratamento inadequados está ligado diretamente à novidade dos direitos prestacionais. Nós temos toda uma concepção teórica, doutrinária e jurisprudenciais consolidada em relação aos direitos negativos, mas nós não o temos em relação aos direitos prestacionais. E o que a doutrina e a jurisprudência brasileira fizeram? Foram simplesmente importar diversos conceitos que eram aplicáveis originariamente aos direitos de primeira geração, como, por exemplo, proporcionalidade, ponderação, eficácia horizontal, vinculação dos direitos fundamentais, núcleo essencial dos direitos e disponibilidade dos direitos, dever de aplicação imediata dos direitos fundamentais, que são todos conceitos que foram gestados e criados no âmbito dos direitos negativos, importados para os direitos prestacionais. Exemplo, a DPF 130, a Lei de Imprensa, aquela que declarou a não recepção da Lei de Imprensa pela nossa Constituição de 88. Se os senhores forem ver o acórdão, ler o acórdão, é uma confusão dos doidos. Não tem como entender qual é a posição do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ter simplesmente tantas posições quantos forem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Se os senhores me perguntarem, a partir dessa decisão, que é uma decisão paradigmática, existem direitos absolutos, direitos fundamentais absolutos na nossa Constituição? Não sei. Há ministro que diz que tem, há ministro que diz que não tem, há ministro que diz a mesma coisa que outro ministro, mas agrega outros fundamentos teóricos, e se vocês forem ler a ementa da decisão, ela vai refletir exclusivamente o voto do ministro relator, que é o ministro Aires Brito. Não vai refletir o julgamento. Não vai refletir aquilo que o Supremo Tribunal Federal... O que isso transparece? Transparece que, nessa decisão, o Supremo Tribunal Federal ele não adota uma linha argumentativa que seja coerente com os seus pressupostos de direitos fundamentais. Outra questão que me parece que ela catalisa a forma de decidir hoje do Supremo Tribunal Federal. O fato de se considerar determinante as consequências sociais das decisões. Ou seja, toda e qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, ela leva muito em consideração os efeitos e as consequências sociais da decisão. Esse caso, o RE 6.885, ele é um caso que é interessante em virtude das manobras que se fez independentemente de questões teóricas. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ao tratar de direitos fundamentais, ele acaba não utilizando um processo orgânico ou um processo lógico de tomada de decisão com base em um aporte teórico ou uma fundamentação específica, mas ele acaba contornando diversas questões em virtude das consequências que aquela decisão vai acarretar. Por que esse caso ele é paradigmático? A Constituição de 88, ela estabelece que o acesso às Forças Armadas será regulado por lei. Não houve lei, as Forças Armadas fizeram um ato administrativo regulamentando o acesso às Forças Armadas. Estabeleceram requisitos de idade, tamanho, peso, enfim, todos os requisitos. Depois de quase 15 anos de vigência dessa lei, esse processo, através do recurso extraordinário, ele chega ao Supremo Tribunal Federal e passa a debater. E aí dizem, é inconstitucional essa lei. Realmente é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição, quando fala em lei, ela fala em lei em sentido material. Portanto, tem que ser lei do Congresso Nacional e não lei e não ato administrativo infraconstitucional. E, portanto, conheceram do recurso extraordinário, deram-lhe provimento para declarar a inconstitucionalidade. Mas aí um dos ministros lá fez uma intervenção. Como é que nós vamos fazer com todo mundo que já assumiu até hoje e todo mundo que foi negado o acesso até hoje? Afinal, são 15 anos de vigência desse decreto. Muita gente teve negado o seu acesso ao concurso público e ficou sem o acesso ao serviço público. Aí, qual foi a solução? Vamos aplicar a modulação dos efeitos. Vai valer essa declaração de inconstitucionalidade daqui para frente. Muito bem. Mas daí alguém lembrou, bom, mas se nós vamos modular os efeitos daqui para frente, nós estamos
conhecendo de um recurso extraordinário, dando provimento, e vamos dizer que ele não vai levar o João da Silva, aquele autor da ação. Claro, porque se ele é o autor e ele teve negado o seu pedido por ser um requisito, a idade ou tamanho, enfim, e o recurso dele vai ser conhecido, e eu vou modular os efeitos, eu vou dizer, ó, valeu até aqui. Eu vou modular daqui para frente. Somente daqui para frente é que esse ato infraconstitucional vai ser inconstitucional. Então, vai ser um absurdo, lógico. Eu vou dar provimento e vou negar. Eu vou dizer que ele tem razão e vou dizer, você não tem razão. Mas daí alguém disse, então vamos fazer a seguinte consequência. Vamos modular menos para o João da Silva. Bom, aí já começou, modular menos para o João da Silva. Ok. Então tá ok, beleza, todo mundo aceitou. Mas daí o ministro lembrou, espera aí, mas isso aqui está no sistema de repercussão geral. Então não é só o João da Silva, é todos os demais que têm processo na justiça. Aí, qual a solução? Ok, vamos modular menos para todos que entraram com ação na justiça até hoje. Ok, então, feito. Então tá, vamos proclamar o resultado? Vamos proclamar o resultado. Mas daí o ministro disse, mas espera aí, coitadinha das Forças Armadas, elas não vão poder contratar mais ninguém agora. Você não tem a lei, o ato administrativo é inconstitucional, não vamos contratar ninguém. Aí qual foi a solução? Vamos modular para 12 meses. Então, é uma lei, um ato que é inconstitucional, é sabidamente inconstitucional, mas vamos modular para mais 12 meses. Por quê? Porque é o que nós achamos, ministros, que em 12 meses o Congresso Nacional ele vai fazer uma lei que regulamente isso e está feito. Ok, 12 meses. 30 dias atrás, esse mesmo caso voltou e postergado por mais 12 meses. Veja, é isso que nós pensamos de justiça constitucional. Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, toda ela, está muito calcada nas consequências práticas de sua decisão e não tanto sobre os aspectos teóricos que essa questão dos direitos fundamentais e aplicação do sistema de justiça constitucional ele implica. Rapidamente, é possível extrair da jurisprudência uma linha argumentativa, ainda que tênue, no que se refere a esses direitos fundamentais? Me parece que sim. Algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente as mais recentes, leia-se, dos últimos 5 anos, elas começaram a adotar de forma mais sistemática e orgânica alguns conceitos do sistema de direitos fundamentais e alguns conceitos do sistema de controle de constitucionalidade. Técnica do apelo ao legislador, que é uma técnica extremamente importante e que ela está presente na decisão do Supremo Tribunal Federal do LOAS, que é outro do benefício assistencial, que é outro elemento extremamente importante no que se refere à interligação entre direitos fundamentais e sistema de controle de constitucionalidade. Para quem não acompanhou, existiu uma ação direta do sistema concentrado do Supremo Tribunal Federal, versando a constitucionalidade ou não dos 25% do salário mínimo como requisito para a concessão do benefício assistencial. Numa reclamação constitucional, não foi no sistema concentrado, mas numa reclamação constitucional, o Supremo revisitou o tema e, aplicando a técnica, dentre outras, do apelo ao legislador, ele passou a dar uma nova formatação à interpretação do que se refere ao benefício assistencial. Acolhimento à técnica da lei ainda inconstitucional, que também foi utilizada nessa mesma decisão, a função do princípio da dignidade da pessoa humana na estrutura dos direitos fundamentais. Nós sabemos que existem 2 posições no que se refere qual é a função da dignidade da pessoa humana, se ela é mais um direito fundamental ou se ela é a própria estrutura dos direitos fundamentais. Então, nós teríamos todo o direito fundamental embasado na dignidade da pessoa humana. E, principalmente, nesse 2 julgamentos, que eu já termino com esses 2 exemplos, desembargador, essa interligação que nós temos entre a justiça constitucional e os direitos fundamentais. O primeiro é o julgamento da saúde. Hoje, um dos problemas mais graves e sérios no âmbito da justiça brasileira é a judicialização da saúde. Nós temos milhares, centenas de decisões, todas elas com fundamento constitucional,
tratando do dever ou não do Estado de prestar alguns medicamentos. Pela primeira vez, o plenário do Supremo Tribunal Federal, nessa suspeição de segurança, estabeleceu alguns requisitos mínimos para que esse direito prestacional ele fosse concedido. O terceiro, que é o direito à educação, que foi enfrentado nesse recurso extraordinário, a questão do piso salarial dos professores. Outro, o direito à moradia, mas o mais atual é a questão da decisão da ficha limpa, no meu entender. Por quê? Pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a interligação entre os diversos direitos que constam na Constituição e estabeleceu que seja direito de primeira geração, seja direito de segunda geração, seja um direito de terceira geração, há uma interligação sistêmica entre esses direitos fundamentais e que a aplicação ela pressupõe um regime jurídico único. Ou, em outras palavras, a partir dessa decisão, pela primeira vez, se passou a construir um regime jurídico único com aqueles conceitos que eu mencionei anteriormente, aplicáveis a todo e qualquer direito fundamental, seja ele de caráter negativo, seja ele de caráter prestacional. E, a partir dessa inscindibilidade dos direitos, eu aplicar uma teoria que seja única a todos esses direitos fundamentais na Constituição. Então, basicamente, eu gostaria de trazer para o debate dos senhores essas duas questões que me parece que elas são cruciais hoje no âmbito do direito constitucional brasileiro. A primeira é qual sistema de controle nós queremos, qual sistema de controle de constitucionalidade está mais adequada à democracia e vai consolidar os primados democráticos, porque seja do ponto de vista doutrinário, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista jurisdicional, o que nós estamos vendo é um afunilamento e uma concentração do sistema de controle de constitucionalidade. E, de outro lado, qual é a consequência disso para os direitos fundamentais? Há a necessidade absoluta, premente, de nós construirmos uma teoria dos direitos fundamentais. O que nós temos hoje são decisões que não têm essa consistência, essa coerência no que se refere à aplicação dos direitos fundamentais. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e me coloco à disposição para debatermos via e-mail ou outras formas. A partir de agora estarei em Florianópolis. Muito obrigado.